Seja bem-vindo de volta a este canal. Então, gente, hoje eu vim falar pra vocês como foi realizar o Enem 2022. Vou falar especificamente sobre 3 coisas principais a respeito dessa experiência, que foi como eu me preparei, como foram os dias de prova e quais foram os métodos que eu utilizei para realizar cada uma das provas aplicadas. Sobre o preparo, como foi? Eu estava no terceiro ano do ensino médio e o terceiro ano do ensino médio ele tem dois métodos específicos de ensino, que é voltar a trajetória escolar para você rever os conteúdos e também ver os conteúdos que mais caem em Enem e vestibulares que serão prestados ao longo do ano. Então, a preparação para o Enem ela foi dada ao longo de todo o terceiro ano, a escola auxiliou muito nisso. Mas, fora tudo que foi aplicado na escola, eu também tive um estudo sozinha. Eu organizei todo um cronograma de estudo, com esse conteúdo também voltado para o Enem. Porém, na escola é um negócio mais geral. E quando você estuda particularmente, você foca assim, nas suas dificuldades maiores a respeito daqueles conteúdos. Isso faz total diferença quando é relacionado ao estudo do Enem, porque quando você foca nas suas dificuldades, você facilita o processo lá na hora da prova. Façam isso. Mas, fora o estudo na escola e o estudo particular, durante a semana do Enem, antes da realização da primeira prova, também tivemos aulões ao longo de toda a semana na escola e também tiveram outros aulões aí fora que são proporcionados pelos shoppings, pelas lojas, enfim. E foram muito importantes porque eles também dão aquela revisão geral sobre os conteúdos que a gente estudou ao longo do ano e deixa a memória mais fresca para a prova, sabe? Isso ajudou muito. Se você tiver a oportunidade de participar, participe, faz muita diferença. E no que se refere ao preparo para o dia do Enem, eu organizei os documentos que eu precisava levar, os materiais e também os lanches. Eu vou citar para vocês porque pode ajudar de alguma forma, né? A documentação que você precisa levar é somente uma para identificação da sua pessoa. Você pode levar identidade, carteira de trabalho, carteira de motorista ou até passaporte, caso você tenha. E se não tiver nenhum desses daí, eu já não sei o que é que faz. Se resolva. Os materiais são somente canetas que você precisa levar, você não vai usar lápis, lapiseira, borracha, nada disso, só caneta. E não pode caneta azul de jeito nenhum, caneta somente azul. Preta. E eu aconselho que você leve de 3 para mais canetas, porque se falhar você vai ter mais opções e também variem na ponta da caneta, sabe? Escolha uma caneta de ponta mais fina para redação e uma de ponta mais grossa para o gabarito, que isso facilita muito a vida. E para mim, o que foi a melhor parte do Enem, os lanches. Eu acreditava que tinham mais restrições para os lanches que você ia levar, tanto é que eu fiquei com medo, assim, do cara falar alguma coisa sobre os lanches que eu estava levando. Mas a única restrição que eu realmente vi que era aplicada era referente à garrafinha de água, que precisa ser transparente e sem o rótulo. Mas eu posso levar a garrafinha com outras bebidas, tipo suco, refrigerante? Pode, desde que adentre essa regra especificamente. Ah, e outra coisa, os lanches, você pode levar aqueles lanches que fazem barulho, mas considere um amiguinho, coloque uma outra embalagem, sabe? Eu, por exemplo, levei batatinha, que é o que eu gosto de comer. Só que eu botei numa vasilhinha transparente pra facilitar meu acesso e também não incomodar quem tava do meu lado. E sobre os dias de prova? Então, gente, eu sei que a prova geralmente ela começa às 1h30, mas eu acordei cedo em ambos os dias de realização de prova, em torno de umas 9 horas, porque é o primeiro horário do dia eu tirei para me exercitar. Tanto alongar quanto fazer flexibilidade, porque a prova do Enem ela é tanto para testar o seu mental quanto para testar o seu físico. É bom fazer isso, eu aconselho que vocês façam porque isso relaxa muito o seu corpo e te prepara para aquele momento. Somente depois de me exercitar foi que eu fui tomar o meu banho e depois separar as coisas que eu precisava para levar para o local. E eu não levei celular, não levei relógio, não pode chapéu, pode brinco colar? Pode, mas não levei nenhuma dessas coisas. E coloquei tudo dentro de uma sacola. Pode e é muito mais prático, aconselho que vocês façam o mesmo, tá, gente? Facilita muito a vida. A aplicação da minha prova não era tão distante aqui de casa, mas eu fui de carro e saí mais cedo do que eu precisava, na verdade, que foi em torno de umas 12h15. Chegando lá umas 12h50. Só que a prova, gente, ela só começa 1h30. Então, assim, sobrou muito tempo ainda. Eu aproveitei esse tempo para fazer tudo que eu precisava antes de entrar na sala, que é, no caso, encher a garrafinha de água, ir ao banheiro, verificar a documentação para então entrar na sala. Porque depois que você entra na sala, você não pode mais sair pra nada. Você só tem o direito de ficar sentado e calado. Quando eu entrei na sala, ainda tinha um tempinho até que a prova realmente chegasse, fosse verificada e fossem passados informes. Então, esse tempinho eu tirei para tentar relembrar tudo o que eu precisava para aquela prova especificamente, que era o conteúdo de linguagens, o de humanas, o de redação. Mas eu também fiz
decorar aí as coisas que você precisa para a aplicação da prova, sabe? Façam isso também. Meu julgamento sobre a prova, essa primeira prova, é que ela foi muito tranquila de fazer, gente. Tanto a redação, né, que é o que geralmente mais preocupa os estudantes, o tema, eu achei ele muito coerente com as notícias que estavam sendo mais recorrentes ao longo do ano. Os textos base, ele realmente abre assim a sua cabeça, dá mais ideias ali sobre o que é que eles estão querendo que você retrate no seu texto. Então foi muito massa fazer esse tema especificamente. E a escola me ajudou também quanto ao tema, porque a gente fez alguns projetos relacionados a ele, então foi tranquilo fazer a redação. Mas em relação às questões, humanas é muito mais curto e mais objetivo. Se você estudar o básico, você consegue realizar aquelas questões. E linguagens, apesar dos textos serem longos, cansativos, se você treinar muito essa questão de leitura a longo prazo, assim, praticar a leitura assim, de 5 páginas por dia, eu acredito que você acostume assim, com a leitura mais pesada, vamos dizer assim, e consegue realizar bem essas questões de linguagens. O segundo dia de prova foi praticamente igual ao primeiro. A única diferença mesmo é que eu fui um pouquinho mais tarde para o local de prova, já que eu vi que não precisava de tanto tempo assim. E também a estrutura da prova ela é diferente. Essa segunda prova não tem redação, então tipo, já é natureza e depois exatas, uma depois da outra. E também tem folha para rascunho de matemática. Gente, quando eu vi isso, eu nunca fiquei tão feliz na minha vida. Eu já estava preocupada que não ia ter espaço, que não ia caber os cálculos, que não sei o quê. E realmente, gente, os cálculos eram grandes. A gente precisava de espaço. E a folha de rascunho, ela tem umas 4 páginas em branco pra gente fazer ali as nossas anotações. Até colocar fórmulas que a gente lembra, assim, no momento. Eu fiz isso, essa estratégia. Lembra aqueles minutinhos que eu fico, assim, antes da prova, pensando? Então, eu usei esses minutinhos pra lembrar as fórmulas que eu ia precisar. Coloquei tudo na folha de rascunho quando pude. Isso facilitou muito a minha vida, gente. Muito, muito mesmo. Porém, entretanto, contudo, todavia, a vida do estudante, ela não é um mar de rosas, entendeu? E essa segunda prova, diferente da primeira prova, não foi nada tranquila, nada. O que eu achei que eu sabia, eu não sabia, que no caso era matemática. As fórmulas eu coloquei lá na folha de rascunho, não adiantou de nada, porque eu não sabia nem quando usava. Eles enroscam muito os conteúdos, então fica muito complicado de resolver os negócios, entendeu? Foi muito no chute. Até as de biologia, que eu tenho mais facilidade, estavam difíceis, errei a maioria também. E eu vi um resultado muito pior em relação à primeira prova, quando eu fui corrigir. Mas, primeira experiência, é assim mesmo, né, gente? A primeira prova é referente a linguagens, redação e também a humanas. Eu estava com medo de partir direto para que eles recomendam, então eu fiz as 5 primeiras questões que são referentes à linguagem que a gente escolhe, que no meu caso foi inglês. Fiz o mais rápido, mais simples, mais fácil usando, tá, gente? Depois foi que eu parti para ver a proposta de redação e fazer a leitura também dos textos base. Só depois de ler os textos base, entender o que eles estavam propondo para a gente criar, é que eu fui realizar o brainstorm, que é aquela organização das ideias que surgiram com aquela apresentação que eles fizeram do tema. Minha prova para mostrar para vocês que o brainstorm eu fiz aqui no verso, na última página mesmo do caderno, e depois do brainstorm eu realizei o rascunho. Fiz tanto aqui nessa parte branca da frente, quanto nessa parte de trás que é cheia de códigos e você pode estar assim usando essa parte. Eu perguntei lá para o instrutor da nossa sala que estava ali ajudando se podia, e ele disse que sim. Depois que eu montei toda a estrutura assim do rascunho na minha cabeça e aqui na folha, foi que eu passei ela para essa folha oficial de rascunho, vamos dizer assim, para ver se o tamanho da letra ia dar certo, se ia ter substituição de palavras, se ia ter alguma modificação para ser feito antes de passar a redação para a folha oficial. O primeiro rascunho da redação pronto, eu relaxei um pouco e passei para fazer algumas questões de humanas, que os textos são mais curtos, mais diretos. Depois eu fui fazer mais algumas de linguagens, eu fiz 25 de cada. Só depois de realizar essas 25 de cada é que eu fui passar a redação realmente para a folha oficial, aproveitando para preencher o gabarito direitinho, marcar lá qual era a cor do meu caderno e tudo mais, para então escrever a redação bonitinha lá. Depois que eu fiz a redação na folha oficial, é que eu fui finalizar cada uma das áreas. Finalizei humanas, finalizei linguagens, acabou a prova, fui preencher o gabarito, sobrou muito tempo, inclusive, para eu poder preencher o gabarito, então foi muito tranquilo. O julgamento geral sobre o Enem é que ele não é um monstro de 7 cabeças, como a maioria das pessoas pensam, principalmente pela pressão que é colocada dos colégios em cima do estudante, né? Mas você precisa correr atrás mesmo de se esforçar para realizar essa prova. Você precisa estudar, ter base suficiente para realizar a prova, ter estratégias e métodos, se preparar para aquele momento,
porque caso contrário, realmente, vai ser um bicho de 7 cabeças. A única coisa que eu vi que, pra mim, vai ser muito importante pro próximo ano, caso eu venha realizar, é justamente focar mais naquilo que eu tenho dificuldade. Não que eu não tenha focado, mas que eu preciso ver mais aquilo que eu fiz de errado aqui nesse Enem e aplicar de uma forma diferente no próximo Enem, né? Tentar ver mais essa interligação dos conteúdos que eles fazem, que eu não tinha visto muito e que complica a nossa vida. Mas é sobre isso. O primeiro Enem, ele serve de experiência para que você venha realizar os próximos. É isso, gente. Se vocês ainda não forem inscritos, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, também comentar o que vocês acharam, tanto a respeito do vídeo, mas também comentar como foi o seu primeiro Enem, quais foram os métodos que você organizou aí, como você se preparou. Também compartilha com aquele amigo que você sabe que ainda não fez o Enem, tem um certo medinho e precisa de um auxílio assim a respeito de o que fazer para o Enem, sabe? O que mais? Tem mais alguma coisa? Acho que não, né? É isso aí. É sobre isso, tá tudo bem. É isso, gente. Tchau. Beijos e até o próximo vídeo.